Oi, moçada, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Agora é formação das monarquias nacionais, é claro, das principais monarquias da Europa Ocidental. Eu sou o professor Ivo, trabalho com aulas de História voltadas para o vestibular e para o Enem há mais de 40 anos. Tá? Antes da gente prosseguir com os nossos trabalhos, aproveite aí para curtir, compartilhar, inscrever-se e ativar o sininho, garantindo suas próximas aulas, beleza? Moçada, o que vem a ser monarquia nacional? É quando o rei passa a ser a maior autoridade política da nação, tá? Isso que é uma monarquia nacional, tá? Com a decadência do sistema feudal, o poder dos senhores feudais também vai para o pau. E aí aquele rei, sem ter que compartilhar o poder com os senhores feudais, passa a ter todo o poder político em suas mãos. Esse rei, torna-se a maior autoridade política da nação, tá? O poder está centralizado nas mãos desse rei, tá? Certo? Olha só essa palavra, essa expressão aí, ó. Centralização política. Centralização política. O poder fica concentrado num cara só, que é o rei, tá? A pessoa do rei vai se confundir com o Estado em si, porque a palavra do rei vai ser lei. Tá? A palavra do rei vai ser lei. Muito bem. Numa monarquia nacional, olha só, pessoal, teremos aí uma moeda padrão, uma moeda nacional. Uma moeda para todo o país. Teremos aí a instalação de tribunais do rei. Tá? Os tribunais vão representar a lei do rei para o país inteiro. Teremos impostos nacionais. O mesmo imposto vai ser cobrado no país todo. Tá? Quem vai gostar de ter um imposto no país inteiro, tá? A mesma lei do rei para todas as regiões do país e uma moeda nacional vão ser os comerciantes que compunham a burguesia. Sem falar também que numa monarquia nacional tem unificação de pesos e medidas. Imagina, eu, comerciante, ando pelo país inteiro vendendo meu produto e pago um imposto para o rei. E uso a mesma moeda sem precisar fazer câmbio. Uso o mesmo sistema de pesos e medidas. Então, nesse começo de monarquia nacional, a burguesia vai estar, juntinho com o rei, apoiando o rei. Tudo bem que lá na Revolução Francesa essa burguesia vai puxar o tapete do rei, mas isso é assunto para outra aula. Estamos ainda no final da Idade Média, tá? Principalmente no século XV. Muito bem. Agora, se as principais características dessa monarquia nacional são essas que eu acabei de descrever aí, como se originou, por exemplo, a monarquia nacional na Inglaterra, tá? Bom, o rei começou a perder poder ainda no século XIII, tá? O rei João, conhecido como João Sem Terra, tá? Ele queria mandar e desmandar. Resultado, os nobres vão impor sobre o rei a Magna Carta, uma espécie de constituição, limitando o poder do rei. Pela Magna Carta, o rei não poderia tomar qualquer decisão aí sem antes consultar o Grande Conselho, formado por representantes da nobreza, do clero e até mesmo da burguesia. Esse Grande Conselho vai ser o embrião do futuro parlamento inglês, Mais tarde, no século XV, teremos a Guerra das Duas Rosas. Duas famílias de nobres na França, Lancaster e York, cada uma aliada de uma renca aí de outras famílias de nobres. Depois de 30 anos de quebra-pau dentro da Inglaterra, assumiu o trono Henrique Tudor, tá? E aí ele era ligado aos Lancaster. Ele assumiu o trono, o que ele viu? Tá? De um lado, nobres que apoiaram a família York, derrotados e enfraquecidos. Do outro lado, nobres que apoiaram a família Lancaster. Venceram, mas super desgastados. Resultado, Henrique Tudor falou, bom, agora quem manda aqui sou eu, tá? Aí ele começou a exercer um poder sem compartilhar o poder, esse mesmo poder, com mais ninguém, tá? Na França, foi a Guerra dos 100 Anos, gente, tá? Durante quase 120 anos, o pau rolou aí em território francês. Tudo bem que os franceses venceram, mas a nobreza francesa que foi para essa guerra se enfraqueceu demais,
Também puderam, mais de um século de briga, né? Aí o rei da França estava numa boa, tá? Não tinha mais nenhum nobre, nenhum senhor feudal com força suficiente para peitar o poder do rei, tá? E agora, na Espanha, aliás, nos países ibéricos, Portugal e Espanha, tá? A raiz para formar a monarquia nacional, tanto da Espanha como de Portugal, vai ser a Guerra de Reconquista, tá? O que vai ser a Guerra de Reconquista? Vamos olhar aqui nesse nosso mapa, tá? A Guerra de Reconquista vai ser o longo conflito em que os reinos cristãos do norte da Península Ibérica, ao longo da Idade Média, vão expulsar aos poucos os árabes desse território aí, tá? No caso de Portugal, como é que nasceu Portugal? Bom, Castela era um daqueles reinos cristãos que estava lutando para expulsar os árabes de lá na Guerra de Reconquista, né? Henrique de Borgonha era um cavaleiro medieval e aí fez lá um favor, lá um serviço para o rei de Castela. O rei de Castela deu um presente para o Henrique de Borgonha. Olha, Henrique, eu vou te dar um pedação de terra entre os rios Minho e Douro. Vou te dar o título de conde, né? E aí esse pedação de terra vai ser o condado portucalense, tá? Vai ser seu. Beleza, Henrique de Borgonha, né, pegou o condado portucalense para si. Mas o filho dele, o Afonso Henriques, falou assim, não, eu não quero ser apenas conde como meu pai, eu quero ser rei. E aí Henrique de Borgonha, ainda em meados do século XII, vai proclamar a independência do condado portucalense, criando o Reino de Portugal. A propósito, a primeira monarquia nacional europeia, tá? Se no século XII aconteceu isso, lá no final do século XIV, por volta de 1385, aconteceu a Revolução de Avis em Portugal. A Revolução de Avis em Portugal fez com que, a partir daquele momento, todo rei de Portugal tornasse um aliado da burguesia comercial, dos grandes comerciantes portugueses, tá? Olha só como é que vai ser aí a formação dessa monarquia nacional portuguesa. E olha, essa Revolução de Avis aí tem a ver com Portugal na expansão marítima, mas isso é assunto para outra aula, tá bom? E a Espanha? Bom, ao longo da Baixa Idade Média, né, aqueles reinos, Leão, Castela, Aragão, entre outros, vão se unindo para somar suas forças militares para poder expulsar os árabes do seu território. Beleza, tá? Finalmente, você tinha lá o Reino de Castela e o Reino de Aragão, final do século XV, tá? Né? Aí vai acontecer um casamento. Moçada, a Espanha nasceu através de um enlace matrimonial. Como? O rei Fernando de Aragão casou-se com a rainha Isabel de Castela, tá? Os dois se casaram. Olha só a matemática da política da época, tá? Castela mais Aragão é igual a Espanha. Castela mais Aragão igual a Espanha, tá? Os dois se casaram e aí de dois reinos teremos um só país. E aí, em 1492, né, o último reduto árabe, que era em Granada, né, caiu nas mãos dos espanhóis, formando então a monarquia nacional espanhola. Beleza? Então, gente, qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. E não se esqueça que o tema dessa aula vai ser publicado em PDF no Telegram, conforme está aí na descrição abaixo, ok? E lembre-se, estudar história não é damasco, mas é sempre uma delícia.